Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Estamos ao vivo para toda a terra, através do YouTube. Graça e paz, abençoado você aí no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você nos grupos MGAs. MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Santo André, MGA São José dos Campos, MGA Rio Grande do Sul, MGA Valença, Rio de Janeiro, MGA Pernambuco, MGA Brasília, enfim, todos os MGAs no Brasil. Não deixa de compartilhar no seu status. O Espírito Santo me deu essa direção de compartilhar no status do WhatsApp o link. Você recebe o link aí no grupo MGA, ou você que está ao vivo aí no YouTube, já pega o link, compartilha no seu status. E aqui, ó, eu compartilho as coisas no status. Filma aqui, Igor, dá para puxar aqui? Olha aqui no status, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Quanto vale a vida no status? Vai mudar, quer ver? Olha lá, já mudou. Quer ver? Apareceu o link da ministração. Olha lá, já, o link da ministração. Estamos ao vivo, tá vendo? Então compartilha no status. É bem simples. É um modo de evangelizar, espalhando, levando a graça de Deus. Nós estamos ao vivo já para toda a terra, não só para o Brasil, mas para toda a terra, através do YouTube. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por vocês. E graça e paz também a você que está aí no YouTube e também no Facebook. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Hoje temos alimento novo. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de graça e apostolado. É o verdadeiro culto de doutrina, culto de ensino da palavra, né? Quero agradecer a Deus por hoje, pela semana, pelo mês, pelo ano, por tudo e por todas as coisas. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pelo dia de hoje, por esta semana abençoada, por este mês abençoado, por este ano abençoado, na qual estamos vivendo e reinando em vida. Nós te agradecemos, te damos graças, nós te reconhecemos em nossas vidas, reconhecemos tua obra aqui na terra, a tua manifestação, a manifestação da tua vontade, do teu propósito aqui na terra, se chama igreja. A igreja de Cristo é a manifestação da tua vontade e do teu propósito. Seja louvado e exaltado e glorificado. Pai, para a tua glória nesta noite, que a tua palavra seja revelada mais uma vez e que haja ministração angelical em nossas vidas para a glória de Deus. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Pode se assentar enquanto eu regulo o som aqui mais uma vez. Hoje nós temos alimento sólido, nós temos hoje ministração de anjos em nosso favor, porque quando você crê, vive em linha com a graça e o apostolado, automaticamente os anjos vêm ministrar na sua vida, tá? Fala de novo. Quando você vive em linha com a graça e o apostolado, automaticamente, se você está em linha com a graça e o apostolado, automaticamente os anjos vêm ministrar em seu favor. Isso é Hebreus 1,14 com Romanos 1,5. Romanos 1,5 diz, recebemos a graça e o apostolado. Hebreus 1,14 diz que os anjos são enviados para ministrar em nosso favor. Em favor de quem? Daqueles que recebem a graça e o apostolado. Amém? Tá claro? Olha, deixa eu mostrar aqui. Ô Igor, mostra aqui, vamos mostrar. Olha aqui, ó. O primeiro livro, série Graça e Apostolado, volume 1,
e o mais atual, volume 9. O primeiro, volume 1, série Graça e Apostolado, volume 1, e o mais atual foi lançado agora domingo passado, dia 14 de abril, volume 9, série Graça e Apostolado. Então, estamos aqui ao vivo para toda a terra, através da internet, pelo YouTube. Se você não... Esse é o primeiro, esse é o 9º, volume 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sei se você já tem a coleção completa. Se não tiver, entre em contato e adquira o seu através do Ministério Graça e Apostolado. Se você está aqui em Santo André, São Paulo, você retira aqui no Ministério mesmo de Santo André. Se você está em outra cidade, em outro estado, Bahia, Maranhão, Ceará, Pernambuco, eu envio pelos Correios. De repente, muitos já têm o volume 1, volume 2, 3, 4. Nem todos têm o lançamento que saiu domingo passado. Então, se você não tem ainda o volume 9, entra em contato, edição limitada, não vende em nenhuma livraria da terra, não é do Brasil não, na terra, só aqui no Ministério Graça e Apostolado que você vai adquirir, só aqui no MGA. Por quê? Porque é produção independente, tá? É uma produção do Ministério Graça e Apostolado. Então, não adianta procurar em livraria Saraiva, Editora Vida, não adianta. Nenhuma livraria da terra tem, não tem. Somente aqui no Ministério Graça e Apostolado. Então, entre em contato pelo WhatsApp. Esse aqui é o lançamento, domingo passado, volume 9. Lançamento, alimento está fresquinho. Série Graça e Apostolado, volume 9. Se você não tem ainda, e provavelmente você não tem, porque os pedidos já foram para muitas pessoas, mas você que não pediu ainda, que não reservou o seu, entre em contato pelo WhatsApp, pelo nosso site, graçaapostolado.com. Até na Rádio MGA, nós temos o link para adquirir o livro. RádioMGAonline.com, também temos o link. Ou você aí no YouTube, entre em contato pelo WhatsApp, pelo site, pelo ministério, você nos grupos MGAs, entre em contato, adquira o seu e eu te envio pelos Correios. Volume 9, lançamento. Amém? Olha, hoje nós temos alimento novo, comida nova do céu, fresquinha, para saciar a fome dos que são bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. Graças e paz aos abençoados que chegaram agora. Glória a Deus por vocês, tá? Bíblia, papel e caneta. Anote o tema de hoje aí, para o seu perfeito crescimento espiritual. Bíblia, papel e caneta. O tema já está aí, Igor. Então, o tema hoje, hein? A lógica do raciocínio em Cristo. A lógica do raciocínio em Cristo. Nós estamos debaixo da graça, diz Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Por estarmos debaixo da graça, devemos pensar, raciocinar e agir, viver de conformidade, em linha com a graça que nós estamos. E eu penso que isso é racional. Eu penso que isso é lógico, né? Como eu sempre falo, se nós estamos no Brasil, a língua que falamos aqui é o português. Não adianta você falar japonês, falar inglês, falar espanhol, falar russo, alemão, na padaria, no açougue, que não vão te entender. Nós estamos no Brasil, a língua aqui é português, língua portuguesa. Se estivermos na Inglaterra, a língua lá é o inglês. Então o que eu estou querendo te mostrar? Se você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, a língua lá é o inglês. Se você está no Brasil, a língua aqui é o português. O que eu estou querendo te dizer? Se você estivesse debaixo da lei, você pensaria, viveria de conformidade com a lei. Mas Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei. Romanos 10,4 diz que a lei acabou, terminou. Nós estamos debaixo da graça. Como estamos debaixo da graça, devemos pensar, raciocinar e viver, agir de conformidade com a graça. Alguém consegue entender isso? E como eu digo de novo, eu penso que isso é racional. Se você está na Inglaterra, você não vai falar em português lá na Inglaterra, lá na padaria, no posto de gasolina, no mercado. Você está na Inglaterra, tem que falar inglês. Você está no Brasil, tem que falar em português.
Você está debaixo da lei, você vai viver conforme a lei. Você está debaixo da graça, você tem que viver de conformidade com a graça. Amém? Por isso que eu disse, eu penso que isso é racional. Olha, vamos começar a ministração com Romanos capítulo 12. Bíblia, papel e caneta. Anote na sua Bíblia aí o tema. A lógica, olha o tema, ó, a lógica do raciocínio em Cristo. A lógica do raciocínio em Cristo. Nós estamos em Cristo, diz 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, abençoados? Se nós estamos em Cristo, existe uma linha de raciocínio por estarmos em Cristo. Como se eu estivesse na Inglaterra, a linha de raciocínio seria em inglês. Então existe uma linha de raciocínio. E quando você segue essa linha de raciocínio, você vai entender porque que em graça quer dizer em Cristo, não se faz batismo. Quando você segue essa linha de raciocínio em Cristo, não adianta você seguir a linha de raciocínio de Mateus, não adianta seguir a linha de raciocínio de Moisés, não adianta seguir a linha de raciocínio da lei. Olha Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei. Esquece a lei. Nós estamos debaixo da graça. Quando você segue a linha de raciocínio da graça em Cristo, você vai ver que não tem lógica, não tem sentido. Batismo, jejum, subida no monte, sacrifícios, que é o que eu vou falar nessa noite. Então, veja o que diz, o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12. E depois eu vou ver na versão ampliada também, eu vou ler para você, Romanos 12, vou deixar aqui a Bíblia já aberta. Romanos 12, versículo 1. Preste muita atenção na ministração hoje. Se tiver algum celular ligado aí, por favor, abaixa o volume para não atrapalhar, que estamos ao vivo. Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim, ó: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que ele rogava, o que ele pedia. Rogar é pedir. Portanto, peço-vos, irmãos. Olha o que ele pedia. Que apresenteis os vossos corpos. O que ele quer dizer com apresentar o corpo? Congregar. Estar presente. Estar junto. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Para quê, Paulo? Para quê? Como sacrifício vivo. Não é para você ser salvo, porque salvo você já é pela graça. Amém, abençoados? Está claro isso? Vamos deixar claro um assunto aqui, tá? Você não congrega para ser salvo. Você congrega porque você é salvo. Porque quem não é salvo, não congrega. Ficou claro? São 3 frases. 3 frases. Você não congrega para ser salvo. Você precisa entender isso. Ah, eu vou para a igreja para que eu seja salvo e vá para o céu. Não. Você não congrega para ser salvo. Ah, então por que eu congrego? Você congrega porque você é salvo. Porque quem não é salvo, não congrega. Quem não é salvo é o bode. É o filho da perdição. Então o filho da perdição, Romanos 8,9, ele não tem o Espírito. Como ele não tem o Espírito, ele não congrega. Por que ele não congrega? João 10, porque ele não crê. E por que ele não crê? Jesus disse, porque não são das ovelhas dele. Não é das ovelhas dele. Então quem não é ovelha é bode, quem é bode não crê. Quem não crê não congrega. Então mais uma vez, você não congrega para ser salvo. O que eu disse? Você congrega porque você é salvo. Porque quem não é salvo, não congrega. Porque ele não tem o Espírito. Está claro aí? Então o que Paulo está dizendo em Romanos 12, verso 1? O tema hoje, a lógica do raciocínio.
Ó, em graça tem um raciocínio. A graça não é uma moda religiosa. A graça não é uma invenção do Ministério Graça Apostolado. A graça, ela é um entendimento. Do quê? Do que Jesus fez na cruz. A graça é um entendimento. O que é um entendimento? É um raciocínio. A graça é um entendimento do que Jesus fez na cruz. Se Jesus morreu para me salvar, não tem como eu não estar salvo. Porque Ele morreu para me salvar. Então, qual a lógica do raciocínio em Cristo? Se Ele morreu para me salvar, como é que eu estou? Salvo. Se Ele morreu para te salvar, como é que você está? Isso é um raciocínio. E é lógico, é coerente, é racional. Como Paulo disse em Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, raciocínio, entendimento, culto racional, culto inteligente, culto que se entende, culto que compreende, culto racional, culto que se pensa, que se raciocina. Racional vem de raciocínio. Raciocínio. 1 mais 1 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Isso é um raciocínio. Só que o raciocínio, que Paulo está falando em Romanos 12:1, é um raciocínio espiritual. Não é 2 mais 2 é 4. É Cristo morreu pelos seus pecados, é igual, você não tem pecado. Diga comigo, isso é um raciocínio. Quem está entendendo? Não é 5 mais 5 é 10. Esse é um raciocínio carnal. Não é carnal o raciocínio. O raciocínio é espiritual. Jesus morreu pelos seus pecados. É igual, você não tem pecado. Jesus morreu para te salvar. É igual, você está salvo. Porque é um raciocínio espiritual. Quem está entendendo? É impossível que você não seja e não esteja salvo. É impossível. Mas se eu não quiser, nem que você não quiser. É impossível que você não seja salvo. É impossível que você não esteja salvo. Por quê? Porque Jesus morreu para te salvar. O único meio de você não ser salvo, o único meio de você não estar salvo, não estar perdoado, não estar justificado, é se Jesus não morreu ainda. Se o que diz na palavra de Deus que Ele morreu for mentira. Se Ele não morreu, então você não está salvo. Se Ele não morreu, então você não está justificado. Se Ele não morreu, então você ainda tem pecados. Raciocínio. Se Ele morreu pelos pecados, você não tem pecado. Raciocínio. Se Ele morreu para te salvar, você está salvo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Você está conseguindo raciocinar comigo? Quem está é um raciocínio. Deixa Romanos 12 aberto, o Espírito Santo está mandando eu ler um texto aqui. O próximo livro, em 1 Coríntios, olha lá, 1 Coríntios, capítulo 2, só algumas páginas para frente. Umas 3 páginas para frente, 4 páginas. Deixa o Romanos 12 aberto. 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Você vai ver o raciocínio e como é que nós temos esse raciocínio. Como é que nós fazemos essa conta, esse raciocínio. 1 Coríntios 2, 12. Acompanha com o dedo. 1 Coríntios 2, 12. Paulo diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Vírgula, respira. Mas quer dizer, mas recebemos. Por isso que tem a vírgula e o mas. Coríntios 2, 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Digam todos, para quê? O verso 12 responde: para que pudéssemos conhecer
Conhecer quer dizer entender o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então isso já me faz entender que tem coisas que nos foi dado gratuitamente por Deus. Ainda que eu não soubesse. O verso 12 já me deixa claro que tem coisas que nos foi dado gratuitamente por Deus. Por isso, verso 12, que Ele me deu o seu Espírito para que eu possa conhecer, entender o que me foi dado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Agora olha o versículo 13. Coríntios 2:13. Disto o quê? Das coisas que me foi dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não 2 mais 2 é 4. Não é um raciocínio humano. 1 mais 1 é 2. No verso 13, Paulo vai mostrar as duas linhas de raciocínio. A carnal, humana, e a espiritual, celestial. A mente. Por isso que no verso 16 ele diz que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque se nós temos a mente de Cristo, no mínimo também temos a mente carnal. Porque nós estamos vivos, nós estamos aqui na carne. Então se nós temos a mente de Cristo, que é espiritual, também temos a mente carnal, que é terrena. As duas mentes, as duas naturezas. Então por causa que temos duas naturezas, verso 13, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as o quê? As palavras. Isso aqui é língua portuguesa. Coríntios 2:13. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. E diga comigo, o que o Espírito Santo ensina? Veja que a própria Bíblia responde. Eu incito vocês a perguntar para que vocês recebam a resposta da palavra, da Bíblia. O que o Espírito Santo ensina? Verso 13. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Jesus morreu pelo espiritual. Ele derramou o sangue pelo espiritual. O pecado era espiritual, não é carnal, porque eu não tinha nem nascido. O pecado é espiritual. A salvação é espiritual. A justificação é espiritual. Então olha a lógica, olha o raciocínio espiritual. Se ele morreu pelos pecados, não temos pecado. Isso é um raciocínio, isso é lógica. Tinha 10 pecados, ele morreu pelos 10, agora não tem mais, porque ele morreu pelos pecados. Quem está entendendo? Isso é um raciocínio. Ele morreu para salvar. Salvar o quê? O espiritual. Mas e o corpo? O corpo vai para o cemitério. O corpo vai para a terra. O corpo vai deixar de existir. Ele morreu. Por isso que João 10:28, ele disse, eu vos dou a vida eterna. Por quê? Porque ele morreu pelo espiritual. Para que o espiritual não morra como o humano, o terreno carnal. Porque o terreno carnal morre e cessa. O espiritual continua. Ele tem a vida eterna. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o raciocínio, ele é espiritual. Diga comigo, o raciocínio em Cristo é espiritual. Diga, eu não tenho pecados espirituais. Porque Jesus resolveu isso na cruz. Você pode ter pecados carnais, defeitos na carne, imperfeições na carne, mas no espiritual você está perfeito. Filipenses 3,15. Por quê? Porque Hebreus 10,14. Porque você foi aperfeiçoado para sempre. No espiritual. Está percebendo? Diga, no espiritual eu sou perfeito. E é por isso que ele morreu. Ou por esse motivo que ele morreu. Ele não morreu pelo carnal. Se ele morresse pelo carnal, você nunca ia morrer. E você não conhece alguém que já morreu? Minha mãe morreu esses dias. Então ele não morreu pelo carnal. Ele morreu pelo espiritual, está claro? Volta para o Romanos 12. Para eu fechar essa porta aqui. Romanos capítulo 12. O verso 1. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Coloca o seu dedo em Romanos 12:1. Ó. Apresentei os vossos... Diga comigo, por isso que eu congrego. Por quê? Para apresentar o seu corpo. Está claro ou não está claro?
Por que você congrega, irmão? Já disse que não é para ser salvo. Você congrega porque você é salvo. Tá claro? Então por que você congrega? Para apresentar o seu corpo vivo. Porque não adianta eu trazer um morto aqui. Você congrega para quê? Romanos 12:1. Para apresentar seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? Olha o tema de hoje, ó. Diga, a lógica do raciocínio em Cristo. Romanos 12:1. Que é o vosso culto racional. Ou seja, você apresenta o seu corpo a Deus, você congrega e você está entendendo tudo que Jesus fez. Ele não vai fazer, ele já fez. E se ele já fez, se ele morreu para salvar, você está salvo. Se ele morreu para libertar, você está liberto. Não tem lógica você não ser liberto. Como não tem lógica você não ser salvo. Por isso que Efésios 1:3 diz que ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se ele te salvou, também te libertou. Se ele te libertou, também te justificou. Se ele te justificou, também te santificou. Todas as bênçãos espirituais. Está claro aí, abençoado? Você entende isso? Então, se ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais, não te falta nada. Por isso, Filipenses 3,15. Você está perfeito. Diga, em Cristo. Vamos usar o raciocínio em Cristo. Vamos usar o raciocínio em Cristo. Diga assim, ó, eu estou perfeito em Cristo. Você já ouviu a frase aqui, que você não é você. Porque você está dentro de você. Então, quando você diz que você é perfeito, você não está falando de você. Porque você está dentro de você. Então, quando você diz que você é perfeito, está dizendo respeito ao seu espírito. Está claro? Então, seu espírito está salvo. Seu espírito está perfeito. Você pode estar doente na carne, mas perfeito no espírito. Pode estar sem uma perna, pode estar aleijado sem um braço, mas está perfeito no espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas eu não tenho braço. Pastor, mas eu não tenho uma perna. Não, irmão, não se preocupa não. Jesus disse que a carne para nada serve. Você está sem uma perna aqui, mas lá no céu, lá não falta uma perna. Está sem um braço aqui, mas lá no céu, lá não tem ninguém que falta um braço. Lá você é perfeito, como você já está perfeito aqui em Cristo. Amém, abençoados? Então vamos ver na versão ampliada o Romanos 12:1. Ela vai dar uma pegadinha aí, tá? É tipo comer uma feijoada com uma pimentinha malagueta, tá? Quando você põe um molho de pipoca, não. Mas você coloca uma malagueta, já não dá uma pegadinha? Às vezes sai até uma lágrima assim, né? Garganta, que dá uma pimenta malagueta, né? O texto de Romanos 12:1, eu vou ler em outra versão. Você vai ver que ela é mais clara. Romanos 12:1, na versão ampliada. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Isto o quê? Que você congregue? Que você esteja junto? Então pensa aí no que Ele fez por você. Você quer que eu fale o que Ele fez por você? Por você Ele tomou uma cuspida no rosto, várias, né? Por você Ele foi cuspido, por você Ele foi esbofeteado, por você Ele foi zombado, tiraram a roupa dele, deixaram Ele nu, faziam piadas, faziam sátira, empurravam, chuchavam, cuspiam, esbofeteavam, satirizavam ao extremo, por você. Satirizar ao extremo. Você não diz que é o rei? Toma aqui uma coroa.
foram numa roseira, pegaram os espinhos da roseira e fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele, e cravaram. Não é que colocaram igual um boné, enfiaram, puxaram para baixo e os espinhos enfincou nele. Por você, ele morreu na cruz. Por você, ele carregou uma cruz. Não é essa cruz bonitinha da Igreja Católica, lixada, envernizada, não. Cruz, na Bíblia, eram 2 troncos de árvore crua, não era lixada, não. Você sabe que a árvore é cascuda, né? Não tem aquele casco da árvore? Imagina 2 troncos, um tronco de 2,5 metros e outro tronco atravessado também de 2 metros. Né? Um de 2,5, 3 e um tronco de 2 metros. Tronco de árvore. Não é essa cruz bonitinha da Igreja Católica que está lixadinha e está com verniz, não é essa aí não. Essa não é a cruz da Bíblia. A cruz da Bíblia era 2 troncos de árvore, para quem não sabe. Vamos chegar mais próximo da realidade. Ele fez isso por você. Então, essa versão aqui diz assim, quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será pedir muito? Será pedir muita coisa? Que você congregue? Que você seja junto? Que você ofereça o seu corpo a Ele como seu sacrifício vivo? Porque é um sacrifício. Um vem de longe, o outro vem de ônibus, o outro toma chuva, o outro vem de a pé, o outro vem de bicicleta, o outro tem que pôr gasolina. Não é um sacrifício? Sai correndo, às vezes não toma banho, Ué. Ai, pastor, aqui o quê? Já pensou se ele fala? Ai, pai, eu também não vou não, porque hoje não deu tempo, eu estou aqui na correria. Versão atualizada. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por você. Bíblia Viva, versão ampliada de Romanos 12, verso 1. Assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles quem? Seus corpos, sejam como um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar, quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês. E eu espero que vocês pensem nisso, hein? Posso ouvir um amém? Porque se você não pensar no que Jesus fez por você, pode pendurar a chuteira. E não me faça pensar que você não é ovelha, né? Porque só o bode que não daria valor a isso, ao que Jesus fez por mim, por você, por nós na cruz. Só o bode não daria valor, não pensaria, não se importaria, nem lembraria. Olha o que diz o texto, o Espírito Santo manda ler de mais uma vez. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa? Você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo a Deus? Será que é pedir muito? Pedir muito? Quanto tempo você leva até aqui? 2 horas? 1h30? Não sei, 3 horas? Não sei de onde você vem. Não sei, 1 hora, 1h30, 2, sei lá, 3, 4. Tudo bem, isso é pedir muito. Você acha que ele só sofreu 4 horas? Você acha que ele só sofreu 1h30 no metrô lotado, cheio? Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês. Eu não sei qual a motivação que vocês têm, mas aqui está a minha motivação. Qual a minha motivação? Porque Ele fez por mim. E eu não tenho como pagar. Então por isso que eu estou aqui. Mesmo aqui eu não tenho como pagar, você imagina se eu não estiver aqui. Eu já tenho uma dívida impagável. Eu vou falar de mim, tá? Eu já tenho uma dívida impagável que não tem como pagar. Eu já estou ciente disso. Impagável. O que eu fizer, não tem como pagar. Posso louvar, posso cantar, posso tocar, posso dançar, posso fazer o que? Posso pregar um mês inteiro sem almoçar, sem jantar, sem tomar banho, posso ficar de joelho 3 anos e meio. Não tem como pagar. O que Ele fez por mim é impagável. Não tem como pagar. A motivação que me faz congregar não é uma igreja bonita, não é ar-condicionado, não é cadeira, não. Porque o povo de Moisés congregava, não tinha ar, não tinha cadeira para sentar, se você quer saber disso, tá? O povo de Moisés não tinha cadeira para sentar. Mas eles congregavam como? Como que eles se ajuntavam, senta no chão, no deserto. Tá bom assim? 52 graus?
Mas como que eles faziam? Colocavam um turbante na cabeça por causa do sol, 52 graus, colocavam um turbante, cobria o pescoço, cobria aqui os braços, porque 52 graus. Por isso que eles se cobriam tudo. 52 graus. E como é que eles faziam com criança, com velho, com novo? Eles se sentavam, se ajuntavam para receber a direção de Deus que era dado pela boca de Moisés. Depois, no tempo de Paulo, que eles começaram a se ajuntar nas casas. Mas no tempo de Moisés se ajuntava no monte Moriá, no Monte Carmelo e vários montes que tem na Bíblia. No tempo de Jesus, quando Jesus subia no Monte das Oliveiras, o povo ficava assim no pé do monte. Monte quer dizer no alto, e eles embaixo. Você pensa que tinha cadeira, que tinha... Não tinha não, irmão. Cantina depois do culto. Eles se ajuntavam ali. Ou fica em pé, ou fica agachado, ou fica de joelho, ou fica... Se ajuntava ali. Por isso que o texto diz, isso é pedir muito de vocês. Eu vou falar mais uma vez que eu vou mudar de assunto. O que me motiva a ser crente, o que me motiva a ser cristão, a minha motivação de louvar a Deus, de dançar, de pular, o que me motiva é só uma coisa. O que Jesus fez por mim, que me envergonha por não merecer, e até me humilha, de tanto amor que Ele teve por quem não merecia nada. Está aí a minha motivação. Alguém entendeu o que eu falei? Essa é a minha motivação que me faz ser crente de verdade, ser um homem verdadeiro, que não abre mão. Por quê? É o que Ele fez por mim. Não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com Davi, com Moisés, tem a ver com o que Jesus fez por mim, sem merecer. Essa é a minha motivação. Alguém entendeu? O assunto hoje, a lógica do raciocínio em Cristo. O primeiro texto que eu li, Paulo mandou nós apresentarmos nosso corpo a Deus. Posso ouvir um amém? Não é o que está escrito? E depois ele disse que quando nós apresentamos nosso corpo a Deus, nos ajuntamos, isso faz que tenhamos um culto racional. Racional como? Inteligente. Um culto onde você entende. Por exemplo, abre Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Onde você entende. O assunto hoje, o tema, a lógica do raciocínio em Cristo. A lógica. Paulo não disse do culto racional? Racional é lógica, é coerência, é raciocínio. A lógica do raciocínio em Cristo. Olha Hebreus 6, versículo 1. Olha o raciocínio de quem já está em Cristo. E vale lembrar que todos os evangélicos também estão em Cristo. Não é? Não somente eles. Todas as ovelhas na face da terra também estão em Cristo. Ainda que não saibam e ainda que não entendam. Você entendeu o que eu falei? Vou deixar claro esse assunto. O sistema evangélico nos ensinou errado. Porque eles estão equivocados. E nos ensinaram equívocos. Ao dizer para nós no passado que para estar em Cristo era preciso aceitar Jesus e se batizar nas águas e pertencer a uma igreja evangélica. Não é isso que eles falam? Isso é uma mentira, isso é um equívoco. Não dependeu, o que eu disse? E nem depende, o que eu falei? De ninguém para estar em Cristo. Não dependeu e não depende de ninguém para estar em Cristo. Eu vou te dar mais ou menos um exemplo do que é estar em Cristo. Quanto é que você está pagando no ar que você respira, hein? Quanto que você paga por 1 hora de ar? Você não está pagando nada? Não, desde quando você nasceu, irmão.
Qual a sua idade? Nossa, já faz tempo que você está respirando, hein? Quanto é que você está pagando pelo ar que você respira aí? Por 1 hora? Por 1 mês? Desde quando você nasceu? Você não está pagando nada. Essa é a graça de Deus. O ar que você respira, de graça, vem de Deus. Estar em Cristo é a mesma coisa. Do jeito que você não fez nada para respirar, Deus te dá o ar para respirar, você também não fez nada para estar em Cristo. Você só está em Cristo porque Ele é que morreu na cruz. Quanto é que você pagou para respirar? Então, assim também você não pagou para ser salvo. Do jeito que Ele te dá o ar pela graça, Ele te deu a salvação pela graça. Ele te deu a salvação pela graça. Ou não está entendendo nada do que eu estou falando? É impossível que você não sinta nada. Quer dizer que você está respirando há 50, 60 anos, legal, não pagou 1 centavo, nunca nem pensou nisso. Quanto que deveria pagar? Mas está respirando. Assim também do lado espiritual, está cheio de pessoas salvas que nunca nem pensou que está respirando. Não, nunca nem pensou que é salvo. E são salvos. Assim como vocês estão respirando. Porque a verdade é paralela. O raciocínio, Coríntios 2,13, o Espírito Santo nos ensina a comparar coisas espirituais com espirituais. Assim como no carnal, você está respirando há anos e nunca pagou nada para respirar por esse ar que Deus dá, e Ele dá por graça, assim também no espiritual, Ele te salvou pela graça e você nunca pagou nada e nem tem como pagar. Então estar em Cristo não é por uma coisa ou por algo que você fez, mas pelo que Jesus fez. Por isso Hebreus 6, versículo 1, Paulo já falando, pensando que alguém já está entendendo melhor, entendendo mais. Paulo pensava assim, eu tô crendo que vocês estão entendendo mais, né? Por exemplo, há quantos anos você respira? Você nunca pensou nisso, que você nunca pagou 1 centavo pelo ar que você respira? Tem gente que nasce, cresce e morre e nunca pensou nisso. Ingratidão? Ignorância? Não sei. Cegueira? Falta de entendimento? Não sei. Eu sei que tem gente que nasce, cresce e morre e nunca pensou nisso. Vai só vivendo, vai fazendo coisa errada, vai matando, vai roubando, vai assaltando, vai estuprando e faz um monte de coisa errada e vai para a praia e ele só vive, ele nunca nem pensou que ele... Peraí. O ar que eu respiro vem do céu, vem de Deus. A pessoa nunca nem para pensar. Assim também nasce, cresce e morre, nem para pensar que ele é salvo pela graça de Deus. E ele é. Só que ele não para pensar nisso. Quantos que não estão aí matando, roubando, assaltando, fumando, usando droga, prostituindo, fazendo um monte de coisa errada e nunca nem parou para pensar que é salvo pela graça de Deus? Pastor, mas está fazendo um monte de coisa errada. Claro que ele está na ignorância, ele está na carne, ele não conhece a verdade. Então, na carne, as obras da carne são conhecidas, as quais são. Na carne ele é um Satanás na carne. Mas Filipenses 3,15 não anula, ele é perfeito no Espírito. E se alguém não entendeu isso ainda, então não entendeu a graça de Deus. E se não entendeu a graça, não entendeu ainda que o ar que você está respirando também é por graça. E se você achar que alguém não é salvo, então também acha que você tem que pagar o ar que você respira. Você acha que alguém não merece ser salvo? Então também vou achar que você não merece respirar. Você tem que pagar desde quando você nasceu. Vamos ver se você consegue entender a graça mesmo. Por isso Hebreus 6, verso 1 em diante. Hebreus 6. Pelo que deixando... A versão ampliada, eu estou com as duas abertas. A Bíblia Thompson, Hebreus 6,1, ela diz: pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. A versão ampliada diz assim, paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos. Paremos de estar voltando
afastando. Essa ilógica que eu não entendia quando eu estava numa igreja evangélica. O tema hoje, a lógica do raciocínio em Cristo. Essa ilógica que eu não entendia quando eu estava numa igreja evangélica. Qual ilógica? A ilógica, a incoerência de batizar, aceitar Jesus para ser salvo, aceitar. Mas e aquele que não aceitou? Não, aceitar Jesus, ele passava por cima, não tinha explicação. Ilógico, Jesus morreu para salvar, mas não está salvo ainda, então tem que batizar. Na Universal, batiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uma irmã aqui que batizou 16 vezes. Sabe o que é isso? Ilógica. Isso é ilógico. Isso é incoerente. Jesus morreu para te salvar e você não está salvo ainda. Ainda o pastor falou para ela, vamos batizar mais uma vez, porque vai que aquele não valeu. Pelo amor de Deus, meu. Não acredito que o pastor falou isso. Ela me disse, ele falou, pastor. Ô pastor, eu já batizei. Não, irmã, vamos batizar mais uma vez, porque vai, para garantir, né? Vai que aquele não valeu. Nossa. Se o batismo não valeu, o sangue de Cristo valeu. E pela graça você é salvo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Teve que batizar 16 vezes, porque o primeiro não valeu, o segundo não valeu, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, não valeu nenhum. Aí teve que batizar 16 vezes, porque vai que não valeu. Tá bom, se o batismo não valeu mesmo 16 vezes, o sangue de Cristo valeu. Por isso que Hebreus 10,14 diz que com uma só oferta te aperfeiçoou para sempre. Diga bem forte, porque o sangue de Cristo valeu. Diga, valeu para me salvar. Valeu para me perdoar. Valeu para me justificar. Valeu para me santificar. Valeu para me dar a vida eterna. Diga, Abba, Pai. Glória a Deus. Era isso que eu não entendia quando eu estava numa igreja evangélica. A ilógica. Santa ceia. Todo mês tem que fazer. Eu não entendi isso aí. Como que é numa igreja evangélica hoje? Faz a campanha para Deus te abençoar. Faz a campanha para Deus te libertar. Faz a campanha para Deus. Quer dizer, mas até quando eu vou fazer essa campanha? Era isso que eu não entendia. Não tinha lógica. Não tinha sentido. Essa igreja que tem uma rede de televisão aí, não tem uma igreja que tem uma rede de televisão, a Record? Imagina uma pessoa que está lá há 30 anos, ou há 40 anos. Sabe qual a pregação que ele está ouvindo ainda, depois de 40 anos? O inimigo está te rodeando, o inimigo está na sua vida, o diabo é sujo, ele se levanta contra você, porque o pecado você tem que abandonar. Mas faz 40 anos que está lá. Não venceu ainda o inimigo? Não venceu ainda o pecado? A salvação não tem certeza? É incerta. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Vamos tomar a Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Bispo, eu tive que trabalhar nesse dia. Então, quebrou a comunhão. Ué, mas se ele voltasse... Não, você não ia ser salvo. Pô, mas eu estou aqui há 30 anos. Por que de uma vez eu não vou ser salvo? Está me entendendo? A ilógica, a incoerência. Quer dizer... Jesus morreu, parece que não valeu para nada. Derramou sangue, parece que depende de você. Está me entendendo onde eu quero chegar? Parece que depende de você, irmão. Como é que Deus pode depender de alguém? Se Ele criou os céus e a terra sozinho, Ele é soberano, o Senhor, absoluto, o Altíssimo. Era isso que não entrava na minha cabeça. Você acha que Deus está esperando você decidir alguma coisa para Ele te salvar, meu irmão? Que tipo de Deus que você criou na sua cabeça, hein? Que tipo de Jesus que você criou na sua cabeça? Ou que os evangélicos fez você criar na sua cabeça?
Que tipo de Jesus? Que tipo de Salvador? Que tipo de Deus que depende de você? Se você não aceitar, se você não querer. Esses dias eu vi um pregador falar, tem que querer. Se você não querer, nem Deus pode. Que tipo de Deus que é esse? Que depende de mim? Um Deus impotente, que está esperando a minha decisão. E aí, anjo, como é que está lá? Senhor, até agora ele não te aceitou ainda. Já fizeram apelo para ele, ó. Faz 10 anos que fazem apelo e ele até agora não te aceitou ainda. E Deus, igual o desenho do Pica-Pau, batendo os dedinhos assim, ó. E assim, ó. Mas o anjo consola, o anjo fala, Senhor, não fica triste não, que vai que uma hora ele te aceita, né? E aí o Senhor não morreu em vão. Aí Deus fala, mas é isso que está errado. Deus fala para o anjo, anjo, é isso que está errado. Quer dizer que eu morri sem perguntar para ele? E se ele não me aceitar, como é que faz, hein? Então quer dizer que eu morri em vão? O anjo fala, não, Senhor. Lembra que o Senhor revelou para Paulo que eles foram comprados por bom preço? O Senhor não está dependendo de nada. O Senhor não está dependendo de ninguém, não. O Senhor já reconciliou, já salvou, já batizou em Cristo, já libertou, já abençoou, já justificou, já santificou, já aperfeiçoou para sempre. Já comprou pelo seu sangue. E os anjos falam, glória a Deus nas alturas. Esse é o raciocínio lógico em Cristo. Mas e aqui na terra, no meio evangélico? Se você não querer, nem Deus pode te salvar. Eu ouvi muito isso aí. Eu ouvi muito no meio evangélico. Se você não querer, e a mentira... E a frase mentirosa que eles falam assim, Deus respeita o homem. Já ouviu essa frase? Deus respeita o homem? Essa não é a Bíblia que eu tenho lido, né? Essa não é a Bíblia, porque está escrito em Efésios 1 que o homem foi feito para a sua glória, para o louvor da sua glória. O Senhor criou os céus e a terra, criou o macho, criou a fêmea, para o louvor da sua glória. Como é que Deus respeita o homem? É, porque se você não quiser, de repente você não quer. Ué, mas eu não quero e Deus fica chupando o dedo? Romanos 9, quem resiste à sua vontade? Jeremias 18, ele fez um vaso para e outro vaso para. Como assim Deus respeita o homem? Se o homem é criatura e ele é o criador. Se o homem é o barro e ele é o oleiro. Como assim o barro respeita o oleiro? Então se o barro não quiser ser um vaso, ele não quer. Se o barro quer ser tigela, mas o oleiro faz dele não. Então eu não quero. O barro não fala. Barro não fala. Visualiza um oleiro mexendo na argila sobre as rodas. O oleiro mexe na argila. A argila está crua. Já viu o oleiro? Já viu na televisão? Ele mexendo na roda e fazendo assim, ó, e passa água e molda do jeito que ele quer. Ele pega uma argila, que é o barro, ele pode fazer daquela argila um vaso comprido, um vaso bujudo, largo. Ele pode afinar a boca. Pode ou não pode? É ele que está fazendo, ele faz o que ele quer. É exatamente esse exemplo que Paulo deu, chamando Deus de oleiro, na verdade, de soberano. E quando ele diz barro, ele quer dizer que Deus nos fez como ele quis para a sua glória. Deus nos fez como ele quis para a sua glória. Deus nos fez como ele quis para a sua glória. Essa é a verdade. Vamos ler os Salmos. Abre aí os Salmos, por favor. Salmo 50. O assunto hoje, a lógica do raciocínio em Cristo. Quer dizer então, irmão, que os evangélicos te falaram que você não está em Cristo ainda, porque você não aceitou Jesus? Te falaram isso? Que você não está em Cristo porque você não aceitou Jesus e nem se batizou? Se você não está em Cristo, você está em quem? Em ninguém? Em nada? Não tem como, irmão. Se você pegar um avião e descer na Inglaterra, vendam os seus olhos, você fica com os olhos vendados. Pode vendar seus olhos. Pode vendar os olhos. Pode vendar seus olhos. Coloca você no avião de olhos vendados. Levam você lá para o Japão.
Você está de olhos vendados. Você não sabe para onde está indo. Não muda nada, irmão. Quando você chegar lá, querendo ou não, entendendo ou não, você vai estar no Japão. Vendou os seus olhos, você não sabe para onde está indo, você não tem entendimento, não tem problema nenhum. Quando você chegar na Inglaterra, você está na Inglaterra sabendo ou não, entendendo ou não, de olhos fechados, não vai mudar nada, irmão. Assim é estar em Cristo. Você não está em Cristo porque você que quis ir. Assim alguém te leva para a Inglaterra, assim também Jesus te levou até Deus. Como que ele levou? Quando ele morreu na cruz, ele te reconciliou com Deus. Mas eu não estou nem sabendo. Não está sabendo porque não te falaram. Mas está escrito aqui, ó, em 2 Coríntios 5,18, que Deus te reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, Deus te levou para a Inglaterra. Aliás, Deus te reconciliou. Você entende? Glória a Deus. Você não entende? Estou te falando agora. Você sabe? Glória a Deus. Você não sabe? Estou te falando agora. Mas você não foi reconciliado porque eu estou te falando. Você foi reconciliado em Cristo. Faz 2000 anos atrás já. É que você está indo no lugar errado, não conhecem a verdade, não te falaram a verdade. Mas você já é salvo, você já foi reconciliado, você já está abençoado, você já está liberto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas será que é assim mesmo? Bom, só tem um jeito de não ser assim: se Jesus não morreu na cruz. Tem alguém aqui que crê, que acredita que Jesus morreu na cruz? Então não tem como anular. Não tem como anular o que ele fez. Mas eu não concordo. Você não concorda com um raciocínio teológico. Não muda nada. Não, mas eu não consigo entender porque faz 40 anos que eu estou no... você não consegue entender? Não muda nada. Eu não aceito nunca. Você não aceita, irmão? Não muda nada. Por quê? Porque Jesus já morreu e já ressuscitou. Ele já te comprou, Ele já te salvou, Ele já te levou. O que Ele fala? Pai, perdoa porque eles ainda são evangélicos, eles não sabem o que eles estão falando, eles não entendem nada da sua palavra. Pai, não leve em consideração. Mas você já foi reconciliado, você já foi salvo. Não é como os evangélicos dizem. É como está escrito. Posso ouvir um amém? Amém. Olha os salmos aqui, ó. Os salmos 50, no meio da Bíblia. A verdade é o seguinte, irmãos. Desculpa te falar a verdade, hein? Fomos enganados. O que eu falei? Fomos enganados. Só quem já percebeu isso. Fomos enganados, ué. Fomos enganados. Acender vela para quem morreu, você foi enganado. Quem morreu sendo ovelha, já está com Deus porque foi reconciliado em Cristo. Não tem vela, não tem lâmpada, não tem luz, não tem farol, não tem lâmpada biodo, não tem xenon, nada muda. E morreu em Cristo, já está salvo. Simples assim. Quem mandou se acender vela? Porque de onde eu vim mandaram acender. Te enganaram, você foi enganado. A Bíblia nem fala de vela, irmão. Te enrolaram. Porque de onde eu vim diz que vai reencarnando, vai nascendo, vai morrendo. Quem te falou isso aí? Porque lá de onde eu vim. Te enganaram também. Porque está escrito aqui, ó, que só morre uma vez. Hebreus 9, 27. Sejamos inteligentes, né? Se só morre uma vez, não vai nascer 10, né? Hebreus 9, 27. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Como é que ele morre uma só vez e nasce 5? Tem lógica isso? Nem cabimento. Então te enganaram também, te enrolaram. Onde você estava não conhecem a verdade. Não tem por onde fugir, irmão. A verdade é o que está escrito. Mas eu não aceitei Jesus ainda. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Você foi comprado. Você sabe disso? Glória a Deus. Você não sabe? Estou te falando agora. Você já foi comprado. Mas quando que eu fui comprado? Quando ele morreu na cruz. Nossa, mas faz 2000 anos atrás. Então, você já nasceu comprado pelo sangue de Jesus. Quem entendeu? Não tem outro modo de entender. Porque Jesus já
Já morreu. Morreu ou não morreu? Agora, só se ele não tivesse morrido. 1 Coríntios 15. Aí você permaneceria nos seus pecados. Porque ele não morreu, então prevalece o pecado. Mas se ele morreu pelos pecados. Não tem lógica Jesus morrer pelos pecados e você ter pecados ainda, irmão. Alguém consegue entender isso? Não tem cabimento, não tem lógica, é irracional. Os que falam que ainda são pecadores são pessoas que não entenderam a morte de Jesus, não entenderam por que ele morreu. E prova que não entendeu, que são cegos, quando falam assim: ah, Jesus morreu por nossos pecados. Ah, morreu por nossos pecados, mas nós temos ainda. A conta não bate, né? Como é que 5 menos 5 é 5? Olha o Salmo 50, por favor. Acompanha comigo aí, ó. Quem já achou o Salmo 50? Olha lá, ó. Versículo 14. Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus o quê? Sacrifício de louvor. Isso na lei, hein? O Salmo é lei ainda. Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Corre lá para Hebreus, capítulo 13. Lá na frente, lá. Paulo, sabendo do Salmo 50, o que ele diz? Hebreus 13, versículo 15. Portanto, Hebreus 13, 15. Ofereçamos sempre por meio dele quem? De Jesus Cristo, a Deus. Então você oferece a Deus por meio de Jesus. Está claro, irmãos? Porque Ele é o nosso intermediador, o nosso intercessor entre Deus e os homens. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus o quê? Sacrifício de louvor. Para aí. Primeiro texto que eu li hoje, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você está entendendo o que você tem que fazer. A graça, é bom você escrever isso, a graça te ensina o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Diga comigo, a graça me ensina o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Vamos ver o que você não deve fazer? Na mesma página. Eu estou em Hebreus 13. Olha lá, ó. Hebreus 13. Eu li o verso 15, né? Não, na mesma página não, Hebreus 10. Volta na página 10. Hebreus capítulo 10. No mesmo Hebreus, no mesmo livro. Hebreus 10, versículo 5. A graça te ensina o que você não deve fazer. E ela te ensina o que deve fazer. Olha o que você não deve fazer. Hebreus 10, verso 5. Pelo que ao entrar no mundo diz sacrifício e oferta, e é bom que você marca aí, não quiseste, mas corpo me preparaste. Vamos ver na versão ampliada. E na versão ampliada esse texto fica bem mais claro. Quer ver? Hebreus 10, versículo 5 na versão ampliada. Olha lá. Hebreus 10, 5. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o sangue de touros e de bodes não pode satisfazê-lo. Portanto, o Senhor me preparou este meu corpo. Não foi Jesus que morreu na cruz? O Senhor Deus me preparou esse meu corpo, a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o seu altar. Em outras palavras, o sacrifício que Deus quis foi o sacrifício de Jesus. Por isso que Hebreus 10:5 diz: sacrifício não quiseste. Ué, mas está mandando oferecer sacrifício. Ah, sacrifício de louvor. Hebreus 13:15, sacrifício de louvor.
Romanos 12:1, sacrifício do seu corpo vivo. Apresentar a Deus o seu louvor, a sua honra, a sua adoração, o seu reconhecimento pelo que Ele fez por você. Isso está certo, na graça. O que Ele não quer é o sacrifício da lei, que você sobe no monte, que você fica aí 3, 4 meses em jejum, e fica de joelho em cima do grão de milho, para Deus te abençoar. Isso Ele não quer. Porque quem fez isso no seu lugar foi Jesus. Olha aqui, ó, Hebreus 10, verso 8, para concluir. Hebreus 10, 8. Estou terminando. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima. Acima onde? No verso 5. Então, Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações, oferendas, pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. E Romanos 6,14, você está debaixo da lei? Não, está debaixo da graça. Então por isso que Deus não quer sacrifício, porque se oferecia segundo a lei. Está claro aí, irmão? Por que nós não fazemos jejum em graça? Por que nós não subimos no monte? Está claro aí que Deus não quer sacrifício pelo pecado? Senhor, eu estou aqui fazendo jejum para me santificar. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Quem te santificou foi a morte de Jesus. O sangue de Jesus te santificou. Não é o seu jejum, irmão. Pelo amor de Deus, demorou para você entender isso. Se o seu jejum te santifica, então o sangue de Cristo não valeu? Não valeu para nada. Então faz seu jejum aí. Moisés já fazia antes, irmão. Deus já não quis o de Moisés, vai querer o seu? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro esse entendimento, hein? Vamos lá para terminar em Hebreus 13, no 15 de novo. Hebreus 13, 15. Ó. Hebreus 13, 15. Ó. Olha lá, olha o Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor. E eu vou ler na versão ampliada também, que esse texto aqui é bom nela. Ó, Hebreus 13, 15 na Bíblia Thompson. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Na versão ampliada diz assim, ó. Olha a Bíblia Viva como ela diz, ó. Hebreus 13, 15. Com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao contar aos outros o que Ele fez por nós na cruz. Pelo amor de Deus, nossa, essa Bíblia aqui, por isso que você entendeu? Olha aqui, ó, Hebreus 13, 15, ó. Com o auxílio de Jesus, nós ofereceremos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao contar aos outros o que Ele fez por nós na cruz. Quer dizer, quando você evangeliza e fala assim, você é salvo, você é um abençoado, você está fazendo um sacrifício de louvor a Deus, pelo que Ele fez. É esse sacrifício que Deus quer que você faça. Falar para as pessoas o que Ele fez por elas. Está claro? Dá um jeito aí, irmão. Fala com a sua boca, fala dando um folheto, fala dando um livro, fala enviando o link da pregação, fala enviando fala do seu jeito, mas fala. É o sacrifício de louvor. Quando você fala para alguém, você é salvo pela graça. Deus fica feliz. Porque quem é que salvou ela pela graça? Foi você? Não, foi Deus. Então quando você fala para alguém, ele recebe esse seu sacrifício de evangelizar. Diga, papai. Agora vamos terminar com Efésios 5. O assunto hoje, ó, a lógica do raciocínio em Cristo. Lógica. Se Jesus morreu pelos meus pecados, é impossível que eu tenha pecado, porque Ele morreu pelos meus pecados. Isso é lógica. Isso é lógica. Como é que você pode pensar que alguém tem pecado se Jesus morreu pelos pecados? Só se Ele não morreu. Se Ele morreu, não tem como. Amém, abençoados? Amém. Efésios 5, para terminar. Olha aqui, ó.
lógica, a lógica. Por isso que, quando eu estava numa igreja do sistema, era ilógico. Eu pensava assim, mas expulsou o diabo hoje, em nome de Jesus. Tá, expulsou. Aí passava um tempo, tinha que expulsar de novo. Os evangélicos não é assim? Eles não estão sempre expulsando? Mas já não expulsou ontem? Mas não expulsou o ano passado? Mas já não expulsou aquela vez lá? Expulsou. Mas tem que expulsar de novo? Quando é que vai acabar de expulsar? Eu pensava, mas não tinha resposta. Sabe, eu pensava, sai, mas eu já sou batizado. Como? Não encaixava. Como sai? Eu tinha lido, o Espírito Santo habita em vós. Coríntios 3,16. Eu tinha lido, mas eu li que ele habita em mim. Mas o bispo mandou vir aqui na frente e falar, sai. Amém, volta. Aí na outra semana, vem aqui, sai, amém. Aí eu ia embora. Aí passava uma semana, vem aqui na frente. Aí sai. Mas nunca vai acabar isso aí. Eu pensava. Você que está numa igreja como essa aí, ó. Sempre você vai na frente, sai, para nunca mais voltar. Ué, se é para nunca mais voltar, o que você está fazendo lá na frente? Não é? É ilógico, não é racional. E esse negócio de falar que o diabo está aqui na igreja, o diabo está ali. Espera aí, vamos fazer uma continha básica, uma continha bem boba. 10 igrejas. Tem que ter 10 diabos. Mas na Bíblia o diabo é um só. Mas 10 igrejas. 10 igrejas. Sai, diabo, sai. Na outra igreja, sai, diabo. Na terceira igreja, sai, diabo. Na quinta, sai, diabo. Na 10ª igreja, sai. Mas quantos diabos tem? Se na Bíblia é um só. Quem está entendendo? Essas coisas não batiam. Não tinha lógica. Não tinha resposta. Pergunta para o bispo. Ô bispo, tem igreja aqui em Santo Amaro, tem igreja na Bahia, tem igreja no Pernambuco, tem igreja no Ceará, né? Tem 10 igrejas. Mas as 10 estão mandando ele sair, para onde que ele vai? Porque não tem sentido. O que tem sentido é Hebreus 2,14. Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Isso tem sentido. Ele morreu, Hebreus 9,26, aniquilou o pecado. Ele morreu, Hebreus 2,14, aniquilou o diabo. Ele morreu, te deu a vida eterna. Quer dizer, isso tem lógica. O resultado dele ter morrido. Agora, você está numa igreja que o pastor fala, sai diabo. Na outra igreja, sai diabo. Mas 1000 igrejas, sai 1000 diabos. Não. Para. Aí tem coisa errada aí. E eu descobri o que está errado. Procura no nosso canal no YouTube aí, ó. Procura no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. Para não errar o endereço, vai no YouTube, na busca, digita: a teologia tradicional está equivocada. Ministério Graça e Apostolado. Vai na hora da mensagem. Isso que está errado. Eu descobri o que está errado. O que está errado é que os evangélicos não crê no Evangelho. Eles não acreditam em Hebreus 2,14. Eles não acreditam em Efésios 2,8, que a salvação é pela graça. Eles acham que a salvação é se você fizer alguma coisa. Se você não fez nada, então você não é salvo. Então eles não acreditam no que Jesus fez. Se você perguntar para um evangélico, Jesus morreu para salvar? Eles vão falar, morreu para salvar, mas você não está salvo ainda. Mas então por que ele morreu? Se ele morreu para salvar, você não está salvo ainda. Não, porque você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar... então por que ele morreu? Então ele não precisava morrer. Era só ele esperar eu aceitar. Não é? Então por que ele morreu então? Por que ele derramou o sangue na cruz? Ilógico, irracional, incoerente. Não tem sentido Jesus ter morrido para salvar e você não está salvo ainda, pensando que ele depende de você, que ele depende, ele que te criou, irmão, como é que ele depende de você? Ele te criou? Pensando que ele depende da sua decisão.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo quão humilhante é para Deus pensar que falam isso dele, que ele depende da decisão do barro em querer ser tigela, vaso, prato, jarro. Ele depende, o oleiro depende do barro, porque o barro, ele está sendo amassado, mas o barro fala, eu não quero ser caneca, hein? Eu quero ser um vaso. Aí o oleiro fala assim, mas eu ia te fazer, não, eu não quero. Você consegue imaginar o barro falando? Mas se o barro tem poder de decisão, por que o barro nasce mulher? Por que o barro nasce homem? Por que o barro nasce filho do seu pai e da sua mãe? Ah, você não teve escolha, né? Você não teve decisão, né? Por isso que eu canto. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Essa é a verdade do Evangelho. É assim que está escrito. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos terminar com Efésios 5, verso 17. Porque se você não entende a vontade de Deus, irmão, como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus se tem falta de sabedoria. Olha lá, ó. Efésios 5,17. Estou terminando em 3 minutos. Efésios 5,17. Pelo que não sejais tolos, insensatos, ignorantes, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Você precisa entender a vontade de Deus, irmão. Você pensar que Deus depende de você para te salvar, aí isso é muita presunção, né? Não é presunção isso aí? Não é muita soberba do homem? Não é muito orgulho o homem pensar que Deus depende dele? Que Deus está esperando ele decidir? É muita presunção isso. Parece que o homem está mais que Deus, porque Deus está dependendo dele. Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, não se envolva com coisas da terra. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há devassidão, em que há carne, mas se envolva com as coisas de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo que Ele fez, né? Graça por tudo que Ele fez. Morreu para te salvar, te perdoou os pecados, te santificou, te justificou, enviou anjos. Quer dizer, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é o seguinte: a Bíblia ensina uma coisa e os evangélicos falam outra. Falei. A verdade é essa. E quando eu digo evangélicos, eu não estou falando de A, B ou D, não. Estou falando no geral. 99%. Os evangélicos dizem uma coisa e a Bíblia diz outra. Parece que o Jesus dos evangélicos é diferente do Jesus da Bíblia. Porque o Jesus dos evangélicos é um Jesus que está dependendo de você. Depende de você aceitar. Depende de você cumprir a regrinha. Senão você não vai ser salvo. Que Jesus que é esse, hein? Porque o Jesus da Bíblia, o Jesus que Paulo pregava, é um Jesus que já te salvou, que já te abençoou, que já te libertou,
que já te justificou diante de Deus. Esse é o Jesus da Bíblia, mas o Jesus dos evangelhos é outro Jesus. É um Jesus que depende de você, senão ele não te salva, senão ele não perdoa os pecados. Ele está dependendo de você. Que Jesus que é esse? Vamos ficar de pé, em nome do Jesus da Bíblia. Ó Senhor Deus e Pai, Pai dos Espíritos, como diz Hebreus 12:9, para a Tua glória, em Cristo Jesus, nós Te reconhecemos como Deus e Pai, como Senhor e Salvador, e em Cristo nos salvou e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como está escrito: graças nós te damos por ter nos santificado de uma vez por todas, como diz em Hebreus 10:10. Graças te damos, Senhor, porque com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre, como diz Hebreus 10:14. Graças te damos, Senhor, por nos salvar pela sua graça, como diz Efésios 2:8. Graças te damos, Senhor, por ter sido entregue, morrido por nossos pecados, como diz Romanos 4:25. Ó Senhor Deus e Pai, em tudo te damos graça, porque esta é a tua vontade para conosco, em Cristo Jesus. Digam comigo: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode aplaudir e agradecer.